tudo bem? Eu já falei várias vezes que o Islã preza muito pelo conhecimento e que as mulheres devem estudar e trabalhar. Para aprofundar um pouco nisso, hoje eu inicio a minissérie Profissionais que usam hijab. Eu tô indo lá pro Canindé conversar com a Ainá e a Fidesz. Eu espero que vocês gostem. Até já já! Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Ináia. Oi. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sou filha de brasileira e de um libanês. Eu nasci em Goiás, nasci aqui no Brasil e fui pequena para o Líbano. Fomos morar com a família do meu pai, motivos econômicos, que lá na verdade é bastante tempo. Meu pai voltou mais cedo para tentar conseguir trabalho e eu voltei a morar no Brasil, mas eu já tinha uns 11 anos de idade. Então para mim isso foi uma coisa muito interessante, porque eu consegui ver tanto o que é ser brasileiro e o que é ser um árabe, um muçulmano, principalmente o libanês. Vivi as duas culturas, cresci com as duas culturas, cresci com essas duas partes de mim se complementando e analisando o mundo de uma forma bem diversa, acho que diferente de muitas pessoas. Para quem não cresce assim, não tem duas nacionalidades, não tem dois pais de culturas diferentes, eu acho que é um pouco difícil entender, mas eu acredito que quem vive nessa fronteira da vida, que consegue entender bem assim, as facilidades, as dificuldades, as diferenças das culturas. Sim. E é muito latente isso, e aí você não quer uma coisa totalmente ou a outra. Como que foi, tipo, voltar pra cá, ser uma adolescente, tipo, muçulmana? Eu não usava lenço, eu demorei muito tempo pra usar. Pela religião eu teria que usar com 9 anos de idade. Mas isso é uma coisa que é opcional, então... É uma opção. É uma opção da menina, porque meu pai chegou pra mim e perguntou: ah, você não quer usar lenço? Se você quiser, eu compro pra você, você tá ficando mocinha. Eu falei: não, papai, eu acho melhor não, porque eu já morava no Brasil. Entrei em contato com a sociedade e lá em Goiás, interior de Goiás, não tem mesquita, não tem árabe, não tem muçulmano, para as pessoas é uma coisa muito chocante. Eu não usando lenço, elas já percebiam que eu não era dali e que eu era diferente. Olha que eu sou nascida ali. Então eles me tratavam diferente na sala, eles me tratavam diferente nas brincadeiras, eles me tratavam diferente na rua. Então, alguns com muita educação e curiosidade, querendo saber mais da cultura, e outros com um certo receio e às vezes até umas brincadeiras sem graça. É mais um preconceito já imposto. É porque é o diferente. Lá todas as pessoas têm um comportamento comum, um padrão comum, uma diversão em comum, e eu não fazia parte disso. Então a diversão que as minhas amigas tinham, eu não tinha essa diversão. Eu via a diversão de uma outra forma, eu queria outras formas de diversão. Para elas era sair com os meninos, aquilo era uma coisa muito adulto. Eu queria brincar ainda de casinha de boneca, eu queria brincar de Barbie, queria brincar com meus primos de pique-esconde, então as meninas não entendiam isso. Aí elas já me taxavam de diferente, então tinha uma certa barreira já aí entre as meninas. E entre os meninos, eles não me viam uma menina como as outras, então alguns me aceitavam como se eu fosse um menino, que entendia dos mesmos assuntos e queria brincar de videogame, alguma coisa, e outros já tinham assim um certo preconceito, até ficavam colocando apelidos chatos, porque eu era diferente não só no sentido da cultura, mas de entendimento, assim, de fala, porque por minha mãe ser brasileira eu entendia o português, mas como eu não cresci no Brasil, então eu não sabia o que era força de expressão, eu não sabia o que era gíria. E aí na escola eu tinha uma dificuldade de me comunicar, porque as pessoas falavam uma coisa pra mim e eu entendia outra, eu levava muito ao pé da letra. Alguém falava assim: ah, ela atrasou umas 2 horas. Aí eu olhava o relógio e falava: não, gente, foi só 15 minutinhos, como assim? E isso é uma coisa engraçada, porque a força de expressão, a força de linguagem é uma coisa muito típica do brasileiro, essas hipérboles, e eu não estava acostumada, não sabia É diferente, lá no Líbano não é assim. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, pra mim foi muito bom porque eu aprendi muito. A escola que eu estudava era católica, dirigida por irmãs, tinha umas irmãs que eram as diretoras, eram as coordenadoras, e eu sempre fui muito bem recebida por elas sempre me trataram muito bem. E eu nunca me importei assim de conhecer outra religião, outra cultura, então dentro de uma escola católica você acaba fazendo orações com seus colegas de manhã, você fica em pé, faz o Pai Nosso,
Se tinha alguma missa, você vai para a igreja, você participa da missa. E é uma coisa muito legal, porque você vê assim que... eu pelo menos, eu nunca procurei ver as diferenças entre as religiões, eu procurava ver o que tinha igual. Então eu vi o que o catolicismo, o cristianismo, que tinham outros colegas de outras religiões, pregavam, e eu vi o que eles tinham de parecido comigo. Nossa, mas vocês têm isso igualzinho ao que eu tenho. Nossa, mas ensina a perdoar igual a nossa religião ensina a perdoar. Tem muita coisa igual que as pessoas acabam deixando de lado, só vê as diferenças, sendo que, tipo, o básico tá ali, tá um perto do outro, Tudo nasceu ali no Oriente Médio. As religiões, as principais religiões do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas são religiões irmãs. A gente tem como base os mesmos profetas. Os livros podem ter nomes diferentes, mas eles contam as mesmas histórias, e a gente tem o mesmo Deus. Então eu nunca procurei ver o que eu tinha de diferente na minha prática com a prática de um católico, com a prática de um protestante, com a prática de um judeu. Eu vi o que eu tinha de igual. Pode ser que isso me facilitou para desenvolver uma comunicação melhor depois com os meus colegas. Então todas as vezes o preconceito, a barreira que existia, sempre existiu essa barreira, mas o preconceito, essa visão ruim minha, dentro da sociedade de Goiás, ela foi embora. Então eu fiz muitos bons amigos que eu tenho até hoje. E questão da faculdade, porque você estudou, fez pós-graduação também. Conta um pouquinho disso. A faculdade foi muito boa. Foi um momento que eu me descobri como pessoa e me descobri como adolescente, porque eu acho que a minha adolescência foi um pouco tardia. Então tudo que eu não fiz na minha adolescência eu quis fazer na faculdade, né? Você tá livre? Nossa, eu sou adulta. Aí você quer curtir. Então eu saía com as minhas amigas, a gente às vezes fazia algum programa na cidade que a gente fazia faculdade, porque Goiás não tem bem uma faculdade, tem uma universidade estadual e oferecia muitos poucos cursos, eram bem limitados e eram áreas que eu não me identificava. Eu queria ir para a área de biológicas, eu gostava muito de corpo humano, eu gostava muito de saúde, eu gosto de cuidar das pessoas. Sim. E aí na faculdade eu me descobri, eu fiz amizades diferentes, eu comecei a me ver diferente, comecei a me sentir um pouco mais parecida com eles, mas sempre teve aquela barreira. Eu fui fazer enfermagem, que era a área que eu me identificava, gostava, era o mais próximo que eu tinha de medicina ou de cuidar do próximo, e a enfermagem era isso, de cuidar das outras pessoas. E aí eu, dentro da faculdade, desenvolvi bem, eu vi todo o meu potencial. Naquela época eu também estava um pouco assim, livre demais, então eu não usava lenço, eu me vestia como minhas amigas. Eu usava calças mais apertadas, roupas mais curtas, que marcavam mais o corpo, usava o meu cabelo normal. Então eu comecei a vivenciar um pouco do que é viver nessa cultura ocidental moderna, que a mulher tem essa coisa de valorizar o corpo, de se expor mais, né, de chamar uma atenção ali para a beleza dela, para a feminilidade dela. Então eu fui desenvolvendo isso, mas eu não me sentia satisfeita. Tanto é que depois que eu me formei, eu fiquei meio perdida, eu não sabia mais o que fazer, no sentido de comportamento, porque eu vim para São Paulo e eu entrei em contato com a comunidade muçulmana. Então eu cresci em Goiás, com uma saudade do Líbano, da cultura árabe, sabendo tudo que a gente vivia, que era totalmente diferente. Então eu vivi o início da minha pré-adolescência, adolescência quase toda, me comportando de uma forma. Quando eu resolvi entrar para o mundo ocidental e viver como um ocidental, porque eu pensei que eu não ia mais entrar em contato com a minha cultura, eu acabo me deparando com um retorno para a minha cultura. Então, quando eu vim para São Paulo, eu voltei a ver a comunidade islâmica, muçulmana, tinha mesquita aqui, comecei a frequentar a mesquita. Foi quando você decidiu começar a usar um lenço. Só que aí pra usar o lenço eu teria que mudar todo o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa estava totalmente inadequado. E aí você fazer uma mudança de guarda-roupa é uma coisa cara. Então eu falei assim, minha mãe primeiro ela queria usar lenço, ela também não usava. Era brasileira, então ela veio de uma família protestante e ela nunca teve esse interesse em usar véu. Ela nunca foi imposta pra ela a religião, ela deixou meu pai ensinar a gente, ela ensinava também da parte dela. E aí depois com o tempo ela começou a estudar o Islã e ela aderiu ao Islã de uma forma, vamos dizer assim, que totalmente independente do meu pai. Buscava informações nele, mas ele oferecia até mau gosto, porque ele não queria impor isso pra ela, então ele meio que se afastava. Não, se você quiser estudar, estuda sozinho, eu não quero ter nada a ver com isso. Não queria ser, eu sou o motivo, eu tô te obrigando a isso. Eu queria que isso visse dela espontaneamente se ela quisesse. Se ela não quisesse, ele respeitava ela do jeito que ela era. Então, tanto é que também minha mãe usou o lenço quando a gente logo se mudou aqui pra São Paulo. Então, primeiro ela renovou todo o guarda-roupa dela, aí depois eu renovei o meu.
Só que como foi isso? Eu fui pro Líbano em 2012, depois de quase, vamos dizer assim, 16 anos sem ver o Líbano. É muito tempo. Muito tempo, 16 anos. Eu fui matar a saudade da família lá, fui matar a saudade dos cheiros de lá, da vida de lá, da rotina de lá. É um mundo totalmente diferente, mas é muito gostoso. Então eu meio que voltei pra minha infância pra satisfazer aquela saudade que eu tinha. E lá eu acabei me encontrando espiritualmente. Quando eu tava numa viagem de férias, só pra poder aproveitar, curtir e viajar, e praia, e mar, e sair com meu irmão à noite em cafés e restaurantes, turismo e tudo. E nisso eu acabei me vendo dentro de uma mesquita sagrada lá, sim, que é o santuário de repouso de uma das descendentes do profeta, que é a Sayyida Khawla. Sim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar, porque eu me encontrei ali. Então aí eu vi ali que eu tava num lugar sagrado, que eu considero sagrado, só que eu não dava tanto valor. E é um privilégio você ser escolhido pra estar num lugar assim, porque foi muito acidente. Eu chegar nessa mesquita minha, eles foram fazer turismo numa outra região. Eu saindo dessa região, alguém falou, vamos passar ali naquela mesquita? Eu, tudo bem, vamos. Tava numa van e as pessoas também concordaram de conhecer a mesquita que estava em reforma. Eu não sabia o que era essa mesquita, eu não sabia que era um santuário. Quando eu cheguei lá e vi onde eu estava, a importância do lugar para nós, né, muçulmanos, então eu comecei a chorar, aquilo me emocionou, me tocou muito fundo, muito mesmo. Eu falei assim, nossa, parece que alguém tá me chamando pra assume a sua identidade. Isso é a sua verdade, você acredita nisso, então se entrega pra isso. Então quando eu voltei do Líbano, eu voltei decidida a usar o lenço. Eu já tava com 24 anos. Nossa, uma muçulmana que não usa lenço. Nossa, você é obrigada a usar lenço desde que você é pequenininha. E quando eu falei pro meu pai olhou pra mim sem surpresa e falou, nossa, mas por quê? O que aconteceu? Eu contei pra ele. Ele falou, que bom, papai, fico feliz de você ter se encontrado. Ele não falou que ficou feliz de eu ter usado o lenço. Sim, de você ter se encontrado. Porque até então eu tava muito dividida. Igual eu falei, você vive numa fronteira, você não sabe o que você é exatamente. Você tem que construir uma identidade sua. Sim. Porque eu não sou nem libanesa, nem brasileira. As pessoas brasileiras nunca me viram como brasileira. E quando você vai pro Líbano, você é estrangeira, você é diferente. Até meus traços não são muito árabes. Os árabes não me acham muito árabe. Eu vejo muitos brasileiros que têm sobrancelha mais grossa que a minha, tem uns traços do rosto mais fortes, e eu falo, nossa, ela parece mais árabe do que eu, que vergonha. Bom, pessoal, se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre a trajetória da Inaya, não percam a continuação desse vídeo na semana que vem. Ela vai contar pra gente como foi começar a usar lenço e como foi tentar ingressar no mercado de trabalho. Me sigam nas redes sociais, não deixem de seguir a página do canal no Facebook e no Instagram. Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!